Vamos à escada caracol. Sem medidas específicas para você ter uma noção de forma geral. Vamos colocar 1 e 5. Vamos estimar a altura, SZ, mais ou menos assim. Chega mais perto. Lista 7, SY, mais ou menos assim. E agora a gente vai para o modo de edição para a gente especificar outras medidas. Então vamos liberar aqui o raio-x, A, B e S, um pouco mais fechadinho aqui, A, B, um pouco mais aberto aqui, S, Y. Vamos supor esta como a base da escada. Depois você pode fazer outras transformações nela. Vamos pegar o 3D cursor, vamos desselecionar tudo, vamos selecionar aqui, Shift S, cursor ao selecionado. Modo objeto, vamos colocar a origem no 3D cursor. Nós precisamos da origem aqui. O segundo passo, ainda no modo objeto, nós vamos fazer Ctrl A, vamos aplicar rotação e scale. Agora Shift A, vamos colocar um cilindro. Vamos diminuir um pouco aqui, nós não precisamos de tantas arestas, 16, tantos vértices. Vamos colocar em 16, S, mais ou menos combinando com a extensão, a largura aqui da escada. Vamos para a vista 1, desligar aqui, S em Z, S em Z, e a gente a princípio vai deixar desse jeito aqui, depois a gente pode modificar esse elemento. Vamos subir em Z, vamos dar uma certa base, selecionar os dois e vamos colocar no eixo X. Vamos selecionar esse objeto aqui que está representando o degrau. E agora nós vamos fazer algumas modificações que eu já observei que facilitam muito a vida da gente. Vamos para o modo de edição. Vamos colocar o 3D cursor aqui, Shift S, cursor ao selecionado, Shift A, vamos acrescentar um outro cilindro, vamos deixar ele pequenininho, vamos olhar na vista 7, vamos colocá-lo mais ou menos aqui, nada que não possa ser mudado depois, e vamos SZ. A princípio nós vamos deixar assim, desse tamanho. Nós fizemos essa colocação desse cilindro no modo de edição para ele ser considerado pelo Blender como um objeto só, tanto o degrau quanto essa parte aqui. E você já vai ver para que isso serve. Então, vamos agora colocar um modificador. Esse modificador é o Array. Ele vem por padrão com o Relative Offset clicado. Nós vamos desligar e nós vamos acionar Object Offset. Para isso, nós precisamos de um objeto para ser o deslocamento que nós queremos. O melhor objeto que nós podemos querer para esse deslocamento é um Empty. Então, nós vamos desselecionar tudo. Com B, nós vamos selecionar aqui, Shift S, cursor ao selecionado. Voltamos ao ponto de origem, porque nós queremos que o Empty fique aqui. Então, se a gente clicar em Shift A agora, nós não vamos achar o Empty. Nós precisamos voltar para o modo Objeto, Shift A, aí nós achamos o Empty aqui.
e esse aqui. Qualquer um deles serve. A única coisa que nós precisamos tomar cuidado agora é o seguinte: ligando a janela N, nós devemos observar o seguinte: a rotação e scale do empty está em 1 e a rotação e scale desse objeto está em 1. Se tiver diferente, a gente precisa acionar Ctrl A e aplicar rotação e scale. Os dois precisam estar com a mesma rotação e mesmo scale. Fechando a janela N, agora a gente pode vir aqui e escolher o empty como o que vai controlar tanto o movimento de rotação quanto a quantia de degraus que nós vamos colocar. Nesse caso, nós temos dois aqui e não está aparecendo. Não está aparecendo porque os objetos estão remontados. Se você puxar aqui, você vai ver que eles estão no mesmo local. Então, vamos supor 15 degraus, colocamos 15 aqui, e agora nós selecionamos o empty. Nós podemos manipular o empty clicando nesse item aqui, e aqui são as formas de transformação desse empty. Nós podemos dar uma diferença. Pode observar, conforme a gente sobe aqui, nós modificamos esse item. Então, nós podemos dar uma diferença de 1 entre cada espaço da escada. Depois podemos dar uma outra diferença. E nós podemos manipular também aqui a rotação. Eu fiz um estudo prévio antes de começar a passar essa informação para você, e eu estimei um ângulo em torno de 27 graus. Ele dá uma rotação legal. Veja, você quer desse lado, tá tudo bem. Se você quiser que ela vire do outro lado, você coloca menos 27 graus, tá? Eu prefiro o lado positivo, 27 graus. E agora a gente vai ver como é que a gente arruma essas diferenças que acontecem entre um degrau e outro. Nós podemos fazer o seguinte: vamos chegar bem pertinho do primeiro degrau aqui, que é o editável. Vamos selecionar e vamos para o modo de edição. Nós podemos aumentar essas partes aqui, fazendo SY, por exemplo, até o ponto em que um degrau se coloca embaixo do outro. Vamos olhar em 7. E aqui nós podemos ter controle interessante sobre como que a gente pode manipular todos esses elementos. Desselecionando aqui, colocando o mouse aqui, clicando na letra L, nós selecionamos todo esse cilindro. E nós podemos ajeitar o cilindro a ponto dele ficar de forma adequada para essa rotação nossa aqui. Então, nós podemos colocar ele aqui. Eu estou achando ele um pouco grosso. Vamos deixar ele mais fininho e mais delicado. E aqui, acho que você já imaginou o que pode ser feito. Então, desselecionando tudo, com B, selecionando só essa parte de cima, eu vou aqui querer fazer o corrimão da escada. Então, a gente pode estimar mais ou menos uma altura. Como nós não estamos com medidas rígidas, a gente coloca para cima. Outra coisa, esse pedaço aqui ficou sem apoio. Então, nós podemos selecionar a parte de baixo. Vamos selecionar aqui, clicar em B, selecionar essa parte de baixo e, colocando em 1, nós podemos descer isso aqui até a linha do eixo X. E aí nós temos esse apoio do primeiro degrau e todos os outros vínculos com os outros degraus. Agora nós temos a missão de completar o corrimão aqui. Então, nós podemos clicar em Ctrl R nesse aqui, subir. E agora, nós precisamos tomar cuidado para a gente achar um ângulo direto nessa direção. Então, vamos mudar para o modo de faces e vamos chegar bem pertinho
E vamos mudar para o modo de arestas. Selecionar aqui, subir mais um pouquinho isso aqui, modo de faces. E vamos ver como é que a gente consegue entender aqui, ó, né? Bem nessa direção do próximo, nós temos essas duas faces aqui. Vamos ver se selecionamos certo. Selecionamos. Nós podemos, assim mesmo, dar continuidade, mas a gente pode tentar uma estratégia, passando para o modo de vértices, tornar isso aqui um pouquinho mais arredondado. Como é que a gente faz isso? Clicando em W, a gente tem Loop Tools e Circle. O Blender tenta fazer isso aqui ficar um círculo, e ficou um círculo razoável, tá? Para a gente usar dessa forma. O que que acontece? Você pode clicar em W e não achar esse addon aqui, tá? Mas você pode simplesmente vir em File, User Preference, aqui em Add-ons, digitar Loop Tools, ou só essas 3 letras já bastam, e você acha que Loop Tools você habilita, esse addon já vem com o Blender. Daí você poderá usar esse addon, que é muito interessante. Bom, depois que nós terminamos de fazer isso aqui ficar mais redondinho, a gente pode mudar para a vista 3, que é a vista de lado, pegarmos essas duas referências aqui e com bastante cuidado pressiona Ctrl e clica aqui. E você vai ter agora todas as conexões aqui. Não está exatamente num lugar perfeito, mas você pode ir dando um jeitinho. Como não são medidas exatas, você pode ir dando um jeitinho e melhorando a apresentação. Outra coisa que você pode fazer é Ctrl R, colocar mais 2 cortes aqui, passar para o modo de bordas, chegar bem pertinho, selecionar esse aqui, até ligando aqui no Proportional Editing, Enable, no Sphere, e puxar. Eu acho que está meio grande, deixa eu diminuir para eu ver que tamanho que está meu Proportional Editing. Está meio grande, eu vou diminuir um pouquinho. Você pode puxar, eu acho que é melhor puxar esse aqui, ou desligar o Proportional Editing e puxar só um pouquinho aqui, e depois ligar esse aqui. Vai ser difícil, tem que chegar perto. Depois selecionar esse aqui e puxar um pouquinho esse aqui, e você tem algo mais curvado, algo mais suavizado. Deixa eu desligar aqui, vamos de novo, tentando. Selecionar aqui, esse Edge Loop e esse aqui, e puxar aqui um pouquinho mais. Ótimo. Você tem um pouquinho mais suavizado aqui. Nada que você não possa melhorar um pouquinho, indo para o modo objeto e clicando em Smooth. Logicamente, você vai ter aquele estado de sombras muito esquisito, e aí você pode aplicar o modificador Edge Split que nós já vimos em outros vídeos. Vamos desligar a seleção, e aqui você tem uma escada caracol com o corrimão e sem medidas. Você pode aplicar onde você quiser isso aqui. E se caso você for querer aumentar ou diminuir, você deve aplicar o modificador Array, porque se você clicar em S nessa situação, veja, você vai tirar praticamente tudo do lugar, tá? Agora, se você aplicar o modificador Array, daí não. Daí você pode clicar em S e você terá um aumento ou diminuição sem tirar os outros elementos do lugar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a escada helicoidal, aí com medidas exatas para você entender como é que você consegue precisão nessa escada.